Olá, 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 eu sou o professor Carlinhos e a gente está gravando aqui a atualização da LDB que foi proposta a partir da medida provisória 746 de 2016, a MP do ensino médio. Nós estávamos conversando, falamos do histórico da medida provisória, do seu conceito, e agora no finalzinho eu comecei a falar do artigo 36, que pontualmente é do ensino médio. Então a gente falou das alterações do artigo 24, falamos da alteração dos artigos 26 e agora estamos falando da alteração no artigo 36. Então dá uma olhada lá, porque eu vou falar para vocês agora tudo que foi incluído. Nós vamos ter aí inúmeros parágrafos que foram incluídos aí dentro do artigo que trata das características do trabalho do ensino médio, artigo 36. Dá uma olhada aí. Inclusão do parágrafo 5º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos cognitivo e socioemocional, conforme diretrizes definidas pelo Ministério da Educação. Vamos lá aos pontos dessa MP. Primeiro, trata aqui da finalidade do ensino médio. Então, ele está trazendo aqui uma nova finalidade. Agora ele está tratando do ensino médio como espaço de educação de um indivíduo multidimensional. Ele quer formar o indivíduo inteiro. Esse parágrafo não é um parágrafo retrógrado, não. É um parágrafo, inclusive, bastante atual. Está tratando aqui de formação do indivíduo como um todo. Tá legal? Essa característica está legal. Porém, tem uma coisa que está errado aí. Diretrizes definidas pelo MEC. As diretrizes de trabalho do ensino médio, as DCNs, elas não são construídas pelo MEC. São construídas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, se forem diretrizes pelo MEC, não serão as DCNs e ele terá que construir outras e não o Conselho Nacional de Educação. Tá legal? Então, essas diretrizes ainda não aparecem. Então, se elas aparecerem, vão ser construídas a posteriori. Vamos lá. Parágrafo 6º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum não poderá ser superior a 1.200 horas da carga horária total do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas. Olha que legal, ele falou bem assim, ó, a carga horária total é 1.400, mas não pode passar de 1.200 da Base Nacional Comum Curricular. O resto, essas 200 no mínimo, serão para a trajetória que o aluno vai fazer de formação. Quem vai definir a quantidade? Quem vai definir é cada sistema de ensino. Carlinhos, se o sistema de ensino definir que vai ficar do mesmo jeito, ele pode? Pode, gente, porque a definição nessa MP quase toda foi proposta para que o sistema de ensino se organizasse. Tá legal? Então vocês vão acabar notando isso, que várias vezes ele vai falar que é uma atribuição de cada sistema de ensino. Parágrafo 7º. A parte diversificada dos currículos, de que trata o artigo 26, definido em cada sistema de ensino, deverá ser integrada pela Base Nacional Comum a ser articulada a partir de um contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Ó, que legal que ele fala assim, eu tenho uma Base Nacional Comum Curricular, mais uma parte diversificada. A junção dos dois é uma função de complementariedade. Essa complementariedade diz assim, as duas não podem se dissociar. Beleza? Elas são unidas e vão se integrar. E essa parte diversificada vai falar especificadamente das condições, das características regionais. Ficou tão feio aqui, né? As características regionais. Tranquilo? Seguindo em frente. Parágrafos do 8º ao 10º. O 8º diz que os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo de língua inglesa. Então, todo mundo vai estudar língua inglesa. E eu ainda posso ofertar por outras línguas, mas aí elas terão caráter optativo. A preferência é o espanhol, mas quem vai ditar isso é a disponibilidade de oferta, de local e de horários pelos sistemas de ensino. Tudo bem? Então, novamente aqui a língua inglesa vem como obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade faz lá desde o 6º ano do fundamental até o ensino médio. Parágrafo 9º. O ensino de língua portuguesa e de matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio.
A maior parte das disciplinas, gente, será facultativa. Apenas duas serão obrigatórias. Apenas será obrigatório português e matemática. Só é obrigatório essas duas. Tudo bem? Parágrafo 10º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar no ano letivo subsequente ao da conclusão outro itinerário formativo do que trata o caput. Olha que legal. O aluno fez aqui, ó, gente. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aqui ele conseguiu concluir, tá bom? Aqui ele concluiu. Beleza. Esse aluno, a gente está lá na casa dele sem fazer nada. E aí, nesse ano subsequente aqui, ele pode voltar à escola e garantir uma nova formação em uma nova área do conhecimento, principalmente na área de formação técnica, né? Essa é a grande ideia, de que ele possa se formar um técnico para o mundo do trabalho. Então, essa é a concepção aí que o 10º traz. Os egressos, aqui eu estou tratando dos egressos do ensino médio, podem retornar para fazer esse novo itinerário formativo. E aí? O que você está achando dessa mudança da MP? Senhores, eu posso pontualmente dizer que em alguns aspectos ela é muito positiva. Porém, a forma que traz nos deixa espantado, né? Essa moda de vir por medida provisória. Porém, algumas outras deixam um arzinho de um ar conservadorista, de um ar cientificista e positivista, de uma lógica tecnicista. Esse cuidado, esse zelo, talvez seja hoje onde mora o maior perigo dessa medida provisória, onde me deixa mais preocupado. Mas a gente não pode ainda julgar porque existem ainda aproximadamente aí 100 dias para que ela possa ser discutida. Vamos em frente. Ainda tem inclusão do parágrafo 11º e 12º. No 11º, a critério do sistema de ensino, a oferta da formação a que se refere o inciso 5º considerará, e que eu estou falando do quê? Da formação técnica e profissional, tá bom? A inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional. Olha só que legal, esse campo aqui, esse itinerário, pode se utilizar das empresas, de espaços onde esse aluno pode estar. Estou falando aqui de quê? Dos estágios, do jovem aprendiz. Tudo bem? Esse cara aqui pode utilizar parte daquilo que faz para constituir-se, seria um ambiente de simulação, de uma experiência prática do trabalho. Segunda possibilidade com relação ao campo técnico e profissional, a possibilidade de certificados intermediários da qualificação para o trabalho, quando a formação foi estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Vamos dizer aqui que está o primeiro ano, aqui o segundo e o terceiro. Só que aqui eu tenho módulos. Eu posso ter certificado desses módulos? Pode. Eu posso ter vários certificados intermediários. Esses certificados intermediários comporão um certificado de finalização, de conclusão deste ensino médio. Tudo bem? Parágrafo 12º. A oferta de formações experimentais em áreas que não constem no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos dependerá para a sua continuidade. Então, estou falando aqui, eu quero novos cursos que ainda não existem, tá bom? Não estão lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Para continuar, vai ter que ter reconhecimento do Conselho de Educação Estadual. E aí, essa autorização tem que sair no prazo de máximo de 3 anos. E da inserção nesse catálogo, ele tem que estar inserido nesse catálogo nacional dos cursos técnicos em até 5 anos a partir do dia que ele começar a formação. Então, contados a partir do dia que se faz essa formação. Então, ela aqui não fechou o rol para que os cursos técnicos sejam sempre os mesmos. Eu posso ter novos cursos técnicos, desde que sejam autorizados pelo Conselho Estadual e eles estejam depois de avaliados e reconhecidos lá dentro do catálogo nacional, para que todos possam entender qual é o percurso, a ementa do curso, qual é o seu objetivo, qual o profissional quer formar. Tudo bem? Então continue que tem mais alteração.
Parágrafo 13º, 14º e 15º do artigo 36. Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino vão emitir um diploma de validade nacional que vai habilitar o diplomado ao prosseguimento dos estudos em nível superior e aos demais cursos ou formações para os quais o ensino médio seja obrigatório. Muito simples, né, gente? Ele já fazia isso antes, Ele está aqui dizendo que, ao final do ensino médio, o aluno vai receber um diploma que vai facilitar para que ele possa ingressar na educação superior. Vamos lá, parágrafo 14º. A União, em colaboração com os Estados e o DF, estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referências nos processos nacionais de avaliação, consideradas a base nacional comum. Aqui, senhores, ele está falando das avaliações de larga escala. Olha aqui, se eu só sou obrigado agora e as duas disciplinas obrigatórias são só português e matemática, as avaliações de larga escala vão ter que se ressignificar. E quem é que vai fazer isso? A União com os estados, o DF e os municípios. Vão discutir quais serão os referenciais, quais serão os padrões de qualidade que se espera, para colocar esses padrões dentro das avaliações de larga escala que tem como objetivo avaliar o ensino ofertado. Por isso, então, todos vão discutir para garantir um percurso de formação ideal para todos e que essa avaliação de larga escala possa observar o que o aluno conseguiu evoluir. A gente já tem isso muito hoje no ensino fundamental, com a provinha Brasil, que mostra um percurso que é diagnóstica, depois a prova Brasil aparece, mas essas avaliações de larga escala vão ter que ser ressignificadas para garantir a eficiência delas e a eficiência do ensino que é ofertado. Tá bom? Vamos lá, parágrafo 15º. Além das formas de organização previstas no artigo 23, olha que legal, o artigo 23 fala que eu posso me organizar em SPC, AGF, séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância irregular de períodos, grupos não seriados, forma diversa, desde que o mais importante, que é a aprendizagem, seja levado em consideração. Ele disse aqui, ó, que eu ainda posso organizar agora o ensino médio em módulos. Ou adotar o sistema de créditos. Essa ideia, gente, é muito próxima do que acontece hoje na educação superior. Ela funciona assim, com créditos, com módulos, para que a gente possa ir progredindo. Aí tem os pré-requisitos, né? Então os alunos têm que se moldar a isso. Isso vai observar quem? A Base Nacional Comum Curricular, que ainda não existe, tá bom? Tudo isso para facilitar que o aluno esteja na escola e dela não saia. Tá legal? Então, vamos a mais alterações. A gente finaliza o artigo 36, onde eu falei para vocês que eu tinha o maior número de alterações. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre dois artigos que também sofreram alterações que você precisa entender aí, tá bom? Então, dá uma olhada. 44. E o 44 versa sobre a educação superior, tá bom? Especificadamente, nós vamos estar tratando aqui sobre o acesso à educação superior, que é o vestibular. Foi incluído o parágrafo 3º. O processo seletivo, referido no inciso 2º do caput, considerará exclusivamente as competências, habilidades e as expectativas das áreas do conhecimento definidas na Base Nacional Comum Curricular e ainda os campos de linguagem, que é o de 1 a 4 lá, né? Matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Tudo bem? Então, os vestibulares vão se pautar nessas 4 áreas. Tá legal? Essa é a concepção, porque a Base Nacional Comum é o mínimo. São os objetivos mínimos que todos deverão ter. Então, essa Base Nacional Comum Curricular é isso. Se ela disser, vai ter que ser executado, porque ela será um documento de norma obrigatória. Continuando, e eu acho que aqui é onde as pessoas mais ficaram preocupadas. E aí eu acho que os professores sofreram um pouco mais com essa frase, ficaram mais preocupados. Infelizmente, alguns políticos foram à mídia, às suas plenárias, para falar e falaram muita besteira. Infelizmente, nós temos aqui alguns agentes políticos, né, do Distrito Federal, um senador que foi à bancada do Senado e falou um monte de besteira sobre isso. Mas que ele vai estudar, vai melhorar. E a gente também tem políticos da nossa cidade que também têm comentado algumas besteiras sobre a MP.
Então, não se deixe envolver por falas desses políticos, nem pelo que está lançado na mídia. Leia a medida provisória, estude os detalhes e entenda as suas mudanças. É isso que vai fazer a diferença para você, tá bom? Continua lá, artigo de número 61. Esse aqui trata, gente, dos profissionais da educação. Carlinhos, o que ele está mudando aí? Ó? O texto aqui, esse texto aqui é um texto antigo. Não existe mais. Ele fez a mesma coisa, só que ele acrescentou a palavra E. Quer ver? Ó? Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. E o próximo que ele incluiu. Qual foi o próximo que ele incluiu? Profissionais com notório saber, reconhecido pelos sistemas respectivos de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação, para atender o disposto na parte técnica e profissional, gente. É isso que está lá no artigo, no inciso 5 do caput do 36. Apenas para a área técnica e profissional. Beleza? Então, tem muito mais gente aí que sabe fazer isso do que aqueles que são licenciados. Olha um exemplo clássico. Vamos ter um curso de análises laboratoriais. Quem é que geralmente faz? Numa empresa privada é o biomédico. Mas biomédico é licenciado? Não. Quem é que dá aula disso na escola pública? Geralmente professor de biologia, que nunca entrou no laboratório de análises clínicas, na maior parte das vezes. Ele ia dar uma aula daquilo que ele não conhece, ele pode até dar uma boa aula, trazer o conhecimento, mas não vai falar da prática. Então é muito mais interessante convidar um biomédico que seja especialista nessa aula para ministrar essas aulas. Esse cara vai ter vivência. Ele tem o diploma de licenciatura? Não. Ele entra dentro do campo dos profissionais com notório saber. Ele tem notório saber naquilo que está protegendo, naquilo que ele está ensinando. Então é interessante para você entender essa lógica do notório saber. Ela não é de tão ruim assim, não é qualquer pessoa que pode dar aula. Qualquer pessoa que tenha capacidade técnica para aquele curso técnico. Tá bom? E aí, senhores, ainda tem no artigo de número 62, que também trata aí dos profissionais da educação. E nada mais justo que ele diga que esses profissionais da educação terão o currículo da sua formação inicial tratando da Base Nacional Comum Curricular. Os profissionais da educação vão ter que ter essa formação, vão ter que falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que muitas vezes foi deixada de lado e muita gente não estuda. Senhores, na graduação, infelizmente, alguns profissionais que lá estão para fazer a nossa formação inicial não nos trabalham LDB, diretriz, muito menos a Base Nacional Comum Curricular. Isso me preocupa, mas precisamos potencializar as nossas formações iniciais, porque senão a gente vai ter profissionais que vão chegar à escola ainda menos preparados, porque a faculdade não prepara ninguém para ministrar as aulas. Então a gente vai precisar preparar ainda mais na escola para garantir uma qualidade que é o que a gente quer. Tá legal? Senhores, essa foi a medida provisória do ensino médio. Nós comentamos todas as alterações que ela traz para a Lei de Diretrizes e Bases. São alterações substanciais, salvo engano, são 41 inclusões ou substituições que aparecem agora no texto da LDB. Então fiquem com Deus, um forte abraço e até breve. Tchau, tchau, gente!